Vamos lá, quem é que nunca fantasiou com isso, né? De repente olhar a conta do banco e bum! Centenas de milhões de reais lá. O roteiro na cabeça já está pronto. Mansão, volta ao mundo, adeus chefe. Só que a realidade, minha gente, é que esse sonho muitas vezes vira o roteiro de um pesadelo financeiro, uma falência daquelas de cinema. Então, vamos a fundo nisso aqui, porque essa ideia é a chave de tudo. O dinheiro, veja bem, não transforma ninguém. Ele é como um amplificador. Ele pega tudo que a pessoa já é, os hábitos, as manias, as inseguranças, a mentalidade e aumenta o volume no máximo. É basicamente um megafone para o nosso melhor e também para o nosso pior. E agora, se prepara para o número que é um verdadeiro soco no estômago. Pensa comigo, 90% dos ganhadores de loteria perdem tudo em menos de 5 anos. 90% é surreal, né? E isso levanta a grande questão que a gente vai investigar aqui. Como é que alguém consegue queimar uma fortuna inteira num piscar de olhos? Pois é, e o que a gente começa a entender é que o problema nunca foi a grana. A pobreza de verdade é um estado de espírito, sabe? É uma mentalidade. Porque se fosse só conta de matemática, a gente não veria tanta gente quebrando. A verdade é que, sem a cabeça no lugar, o ganhador da loteria é só uma pessoa pobre com um monte de dinheiro por pouco tempo. E é exatamente aí que o negócio complica. Porque, pensa bem, ganhar uma bolada dessas do nada abre um campo minado de armadilhas. Armadilhas psicológicas, financeiras, para todo lado. E a grande maioria das pessoas simplesmente não está pronta para isso. Então vamos dar uma olhada em como essa armadilha funciona na prática. Pois é, tem até nome para isso, sabia? Os psicólogos chamam de síndrome da riqueza súbita. Pensa assim, o nosso cérebro foi moldado por milhares de anos para lidar com a falta, com a escassez. A gente não foi feito para lidar com uma avalanche de dinheiro caindo no colo de uma hora para outra. E aí, quando essa enxurrada de grana chega e não tem uma estrutura mental para segurar a onda, a barragem simplesmente arrebenta. E olha só que interessante a simplicidade do erro fatal. As pessoas olham para aquele montão de dinheiro e pensam que é um estoque infinito, tipo uma caixa d'água gigante que nunca esvazia. Só que elas esquecem do fluxo da torneira aberta. Se a água que sai, ou seja, os gastos, for mais do que a água que entra pelos rendimentos, uma hora a caixa seca. É matemática básica, mas é uma matemática que derruba muita gente. E essa torneira aberta, esse fluxo de saída, é muito mais traiçoeiro do que parece. Não é só comprar carrão e joia, não. Tem os assassinos silenciosos da riqueza, sabe? A inflação real, que vai comendo o poder de compra por dentro, impostos, custos de manutenção que são absurdos e o pior de todos, o custo de não saber o que se está fazendo. Tudo isso vai sangrando o patrimônio, gota a gota, sem ninguém nem notar. Então o ponto principal é que isso não acontece por acaso. Existem padrões. Foram identificados 7 perfis psicológicos, 7 tipos de mentalidade que são praticamente uma passagem só de ida de volta para a pobreza, mesmo com o bilhete premiado na mão. Vamos dar uma olhada em cada um desses caminhos para a ruína. Começando pelo clássico, né? O tipo 1, o gastador estentador. Esse é o estereótipo do novo rico que a gente vê em filme. Para essa pessoa, o dinheiro não serve para comprar liberdade, serve para comprar aplausos, para exibir. A primeira coisa que ela faz não é ligar para um consultor financeiro, é correr para o shopping mais caro que tiver. E aqui a gente vê o tamanho do buraco. A pessoa vai lá e compra a mansão de 40 milhões, o iate de 20, o helicóptero. O que não se bota na ponta do lápis é o custo para manter tudo isso de pé. Só a mansão pode custar uns 2 milhões por ano só de manutenção. O iate, mais 2 milhões. O helicóptero, outro milhãozinho. De repente, aquele prêmio todo virou uma máquina de triturar dinheiro com um custo fixo que não para de crescer. Agora, vamos para um perfil que é até meio triste, porque mexe com um sentimento muito forte. A culpa. É o banco da família. É aquela pessoa que se sente mal por ter tanto dinheiro enquanto a família, os amigos, todo mundo ao redor não tem. Então ela sente que tem a obrigação moral de ajudar todo mundo. Só que tem um problema gigantesco aí. Essa generosidade sem filtro nenhum acaba financiando a incompetência dos outros. Cria um verdadeiro sistema de dependentes que nunca se satisfazem. E o pior vem agora. Quando a grana começa a apertar e o primeiro não aparece, o herói da família vira o grande vilão. A pessoa não quebra por luxo. Quebra porque pulverizou a fortuna em um monte de decisões baseadas na emoção e não na razão. Ah, esse aqui é um clássico. O empreendedor sem noção. É aquela pessoa que confunde ter dinheiro com saber fazer dinheiro. Acha que capital é a mesma coisa que competência para negócio. A intenção até que é boa, sabe? Vou gerar empregos, construir um império, mas a execução costuma ser uma comédia de erros que termina em tragédia.
A pessoa nunca vendeu um picolé na vida, mas do nada decide abrir uma rede de restaurantes de luxo ou uma startup de tecnologia. Pensa que é só contratar os melhores, mas como não entende nada do riscado, acaba contratando um bando de oportunista. E a lição é dura. Um negócio ruim, com muito dinheiro, não vira um negócio bom. Ele só quebra fazendo um estrago muito maior. A fortuna inteira é incinerada na fogueira da vaidade, só para comprar o título de CEO. Ok, agora vamos para o outro lado da moeda, o extremo oposto. O poupador super cauteloso. Esse perfil fica totalmente paralisado pelo medo. Medo de perder o dinheiro que acabou de ganhar, medo de banco, medo da bolsa, medo de levar golpe, medo de tudo. E esse pavor todo leva a uma das piores estratégias possíveis. E qual a estratégia genial dele? Deixar o dinheiro todo paradinho na poupança. Como a gente pode ver bem aqui, essa é uma receita garantida para perder dinheiro. Pensa bem. Se a inflação de verdade está em 10% e a poupança rende 6%, a cada ano que passa o poder de compra diminui 4%. Ou seja, o medo de perder dinheiro faz com que a pessoa perca dinheiro de verdade, só que de um jeito lento, silencioso, quase invisível. Esse próximo perfil é fascinante do ponto de vista psicológico. O viciado em dopamina. Imagina só. Ganhar na loteria foi um pico de emoção, de adrenalina, tão absurdo que a vida normal depois disso parece sem graça. Até mesmo uma vida de luxo, vivendo de renda, parece um tédio mortal. Essa pessoa não quer segurança no investimento, ela quer a emoção da aposta. E aí começa a caçada pela próxima dose de adrenalina. A pessoa joga a metade da fortuna em criptomoedas que ninguém nunca ouviu falar, começa a operar super alavancada na bolsa, entra de cabeça em pirâmide financeira, é uma loucura. Ela já zerou o jogo da vida, já ganhou, mas insiste em sentar na mesa de pôquer de altíssimo risco e apostar tudo de novo, até não sobrar uma ficha. Agora, entramos num território perigoso. O vingador social. O foco dessa pessoa não é curtir a vida. O foco é humilhar os outros. O dinheiro vira uma arma para acertar as contas com todo mundo que na cabeça dela a desprezou no passado. O ex-chefe, o vizinho que olhava torto, a ex que a largou. E nem precisa dizer que tomar decisão financeira com base em rancor é a pior ideia do mundo, né? A pessoa paga o dobro no imóvel só para poder despejar um inimigo, entra em briga judicial que não leva a nada, atrai inimigos perigosos, a riqueza que deveria ser um instrumento de paz vira um arsenal para a guerra. E essa guerra, no final, consome não só todo o dinheiro, mas a sanidade mental também. E para fechar a nossa lista, talvez o perfil mais comum de todos, o delegador da vida. É a pessoa que pensa da forma mais lógica, aparentemente. Pronto, tô rico. Agora não preciso mais esquentar a cabeça com dinheiro, vou contratar alguém para cuidar de tudo para mim. E aí o que ela faz? Entrega a senha de banco, assina a procuração, dá o controle total da vida financeira dela para um gerente de confiança. E o que acontece? Bom, como diz o ditado, a ocasião faz o ladrão. Começa com umas taxas meio abusivas, umas comissões escondidas, daqui a pouco pequenos desvios viram rombos gigantescos. No fundo, a preguiça de cuidar do próprio dinheiro é o convite perfeito para alguém levar ele embora. Bom, depois de passear por todos esses caminhos que levam direto para a ruína, uma coisa fica bem clara, né? O dinheiro do prêmio, no fim das contas, não é o verdadeiro bilhete premiado. A riqueza de verdade, a que dura, está em outro lugar. E essa frase aqui, ela resume perfeitamente o erro central de quase todos esses perfis. A mansão, o iate, o carrão de luxo. Nada disso é ativo. São passivos. São coisas que tiram dinheiro do bolso todo mês. O erro fatal é esse: confundir o símbolo da riqueza com aquilo que gera riqueza de verdade. E tudo isso que a gente conversou nos leva a uma reflexão final. A história toda da maldição da loteria não é sobre dinheiro, é sobre mentalidade. O que nos faz pensar, independentemente do que diz o extrato do banco, qual é a verdadeira riqueza que cada um possui, aqui e agora.